Fala, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Como é que tá essa segunda-feira aí? Vamos começar a semana, vamos trazer mais informações do Inter, vamos falar sobre o Colorado que tem jogo importantíssimo no meio da semana contra o Palmeiras, depois aí no final de semana tem outro jogo no domingo, né? Vamos falar, vamos repercutir sobre o Inter. Já chegou um centroavante, já chegou um atacante dos reforços que o Kudê especulou conosco aqui na semana passada, né? Naquela live que a gente fez com o Kudê e tal. Temos informações a respeito de possíveis reforços, de quando chega, possíveis nomes, enfim. Por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui para vocês. Eu, Alexandre Ernst, do meu lado aqui, Lucas Colar e Leandro Bess. Tudo beleza com vocês, meus parceiros? Tudo certo, tudo na boa, né? Líder do Campeonato Brasileiro, e acho que a gente tem que valorizar esse detalhe, né? Colar, não fala que vai zicar, segue o líder, segue o Inter, não sei o quê. Cara, o Inter é líder do Brasileiro, com uma baita campanha, sem atacantes, é bom dizer, né? O Galhardo tá quebrando um galho ali, então torna ainda mais incrível essa campanha até aqui. E acho que teremos novidades aí, né, nos próximos dias, né? O Abel Hernandes já chegou. Acho muito difícil que ele jogue na quarta-feira, para não dizer impossível. Acho difícil que jogue contra o Bahia no fim de semana. Vamos recapitular. Um jogador que não joga há 5 meses, né, por conta, né, da parada. Estava num futebol menos competitivo, né, que é o futebol. Então, bota aí mais um tempo de adaptação, de recuperação. A gente está vendo que o time do Kudê é um time que joga numa intensidade completamente diferente que os jogadores estão acostumados, tanto é que o próprio Yuri Alberto, né, não vou dizer que foi por causa disso, mas eu tenho minhas ressalvas, tá? O Yuri Alberto estava lá, não estava treinando no Santos, naquele imbróglio de renovação, não renova, num trabalho do Gesualdo Ferreira, que dizem ser menos intenso, veio para cá, 2 semanas de treino, estourou a coxa. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Porque o Inter está numa situação delicada, sem o Guerreiro, sem o Yuri Alberto, sem o Peglow, botar o cara que acabou de chegar, que está há bastante tempo, e estourar, daí gera um problema ainda maior, né? Então, todo cuidado é pouco com o Abel Hernandes. O Kudê disse na entrevista do último final de semana que não vai acelerar processo, então, por isso eu acredito que o Inter vai com o que tem na mão, né? Marcos Guilherme e D'Alessandro nesse momento, mas para reforço, assim, né? O Kudê até prometeu 2 reforços em uma semana, né? Eu acho difícil, viu? Acho complicado, acho que o Inter vai acabar guardando essa bala aí para outubro. A questão, sobretudo, bom, primeiramente, a questão do jogo contra o Palmeiras, né? Acho que o Inter já está maduro o suficiente para chegar lá em São Paulo e não se intimidar, né? Fazer o seu jogo, como tem feito fora de casa, como foi com o Curitiba, como foi agora com o Botafogo. O Fluminense a gente deixa para o lado, fica só com o primeiro tempo. Mas acho que está seguro o suficiente para chegar em São Paulo e fazer um jogo de pelo menos um empate, que vão combinar, está excelente já, né? No atual quadro. Agora, fica a questão da Alessandro Marcos Guilherme. Daqui a pouco, enfim, não sei, hoje, amanhã, o Colar põe o drone lá para observar o treino, né? Mas o D'Alessandro, aquela questão ainda do joelho, a tendinite, enfim, tem que dar uma manutenção no velho, né? De repente o Marcos Guilherme também pode ser uma boa opção. Eu ainda acredito no Marcos Guilherme, tá? Eu sou velhinho de Taubaté, ainda acredito no Potker, não mais, mas acreditei no Potker. No Marcos Guilherme eu acredito ainda. Ele para de ser trouxa algum dia, né? Vou dizer que ele também tá fora, né? Apesar disso, poderia ser uma alternativa, né? Mesmo jogando mal e tal, é um atacante, né? Que também tá fora. Não, e com relação daí a reforço, gurizada, é aquela coisa, né? Palavras do Kudê, né? Ele é o chato do telefone, né? Então, daqui a pouco ele está em cima dos caras, tá? Mesmo daqui a pouco o Inter não tem o dinheiro suficiente, ele está em contato com os jogadores. Daqui a pouco dá gol. Algum cara importante pode vir aí para outubro, né? Vamos torcer. Agora, a necessidade do Inter segue sendo o atacante, né? Por mais que o Abel Hernandes tenha chegado, como bem disse o Lucas, é um cara que estava parado há muito tempo, é um cara que vinha no futebol não competitivo, como é o nosso, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência e, se Deus quiser, tomara o homem não se machuque, né? O que também não dá para descartar, porque a gente está numa intensidade muito grande e é um jogador que vem parado há um bom tempo, né? Tomara que dê tudo certo, mas que precisa mais atacante, precisa. E possivelmente venha mais um cara do exterior. Aí sim, talvez aquele nome de maior peso, né? Porque eu vou dizer o seguinte, o negócio pra gente pensar, né, até para tu desenvolver também, é que os reforços do Inter em 2020, exceto o Yuri Alberto, eu vou tirar o Yuri dessa lista, eles seguem uma lógica, né? A gente pegar todos os nomes que foram anunciados,
são nomes que o Kudê, junto com o Capa e o trabalho do departamento de futebol, analisam o nome, eles seguem uma lógica, né, que geralmente é dito nas apresentações, né, um jogador que segue um modelo de jogo proposto pelo treinador, né, foi assim com o Rodinei, Moisés, Bosquilha, Marcos Guilherme, Saravia, Musto, especialmente. Então, assim, né, a gente sabe que o Kudê colocou uma lista à disposição no começo da temporada, ou até mesmo quando foi buscado, ainda com o Roberto Melo e o Rodrigo Caetano, lá em outubro do ano passado, mas eu não me surpreenderia se o pessoal tenha fechado o arquivo do Word, sabe, o Excel, aquele, enfim, e abra agora, sabe, abre agora. Ah, Lucas Prato, já tentamos, não veio, enfim, outros nomes serve. Cara, eu sei que há problema financeiro evidente, né? Não vou ser responsável de cogitar aqui, sei lá, um Nath Fernandes da vida, apesar do poder pegar o telefone e ligar, ó, Nath, quer vir jogar aqui? Aqui tu vai ter um espaço fera, tu vai ser o dono do time. Tá chato aí no River, já ganhou tudo, não tem muita ambição, vem pra cá, vamos negociar um valor aí, força a saída. Tô chutando aqui, tá? Mas eu acho que o Inter vai dar uma olhadinha nessa lista aí para reforçar o time em outubro. Não vai gastar a bala que tem agora, até porque a alternativa do mercado é muito escassa, né? Colar e Alexandre, nesse ponto de não ter dinheiro e ter que ser criativo, eu acho que é interessante essa questão de o Inter ser uma república argentina, uma colônia argentina ali no Beira-Rio, tá? Não sei se vocês acompanham o Olê no Instagram, enfim, no Twitter, todo fim de semana, toda rodada acompanha o Inter em virtude evidente do Kudê, do Alessandro, do Saravia, do Cuesta, né? Enfim, jogadores que para eles são muito caros, assim, pelo menos para os torcedores argentinos, então algo que dá audiência para eles. Então sempre é um acompanhamento. Daqui a pouco, esse fato de ter uma família argentina aqui, entre aspas, né, digamos, serve como argumento para o cara pegar e vir, pô, quer saber aqui, ó, o Nacho, por exemplo, ou o Prato serve para os dois. Pô, já ganhamos tudo aqui, né? A carreira já está se encaminhando do meio para o fim. Quem sabe dar um pulinho ali de novo no Brasil, no caso do Prato, né? Ou no caso do Nacho, um pulinho no Brasil e tentar fazer uma carreira também ali, né? No caso do Prato, voltar ao Brasil. Eu não sei daqui a pouco se isso não serve como bom argumento também. Claro, e aí entra a questão de negociar, a questão de não ter dinheiro para isso. Mas daqui a pouco, como argumento, como essa família Kudê, digamos assim, serve como um chamativo, como um atrativo para esses caras daqui a pouco virem, evidente, jogar Libertadores também, né? E aparecerem também para a Argentina mesmo, não estando na Argentina. Não, e tem uma questão que eu acho que é primordial, né, nessa questão de reforços, é assim, ó, vocês falaram agora, serve, Nath Fernandes, Lucas Prato, vocês estão falando de caras que, obviamente, voltando a dizer, né, a gente não está especulando que tem negócio, a gente sabe da questão financeira do Inter e tudo mais, a gente está falando da lista do Kudê. Veja bem, a gente não está falando do Yuri Alberto, a gente não está falando do Pedro Raul, a gente não está falando de promessas, né? Do Kleber do Ceará, por exemplo. Ah, não, esse aqui pode vir a ser. Não, são os caras que o Kudê, digamos, já entregou para a direção e que já são, né? Não são os podem vir a ser. Os que podem vir a ser, o Kudê já ganhou. E eu gosto de bater nessa tecla porque, além das informações que a gente tem, por exemplo, final de semana agora, o Alessandro Barcelos, ele praticamente deu como encerrada a questão Pato. Né? Página virada. Assim. Página virada é o termo que ele usou. Ainda que eu vou dizer, daqui a pouco o Pato liga para ele, eu não duvido que daqui a pouco não tenha namoro de novo, entendeu? Aquele oi sumido, sabe? Mas enfim. Tem a questão do Fernandão, do Bahia, que graças a Deus, esse aí também está descartado, tá? Não só pela direção, mas por todas as informações que a gente tem, tá? E a gente tem ido atrás dessa, principalmente depois da entrevista do Kudê. A gente tem ido falar com as pessoas que a gente conhece e mas e por que o cara pediu? Por que o cara está dizendo que vai receber 2? Por que o cara está dizendo que vai vir outro se não vai? E todo mundo está dizendo o seguinte: Ernest, segura outubro, aposta em outubro. Então a leitura que o Leandro está fazendo, mais a informação que a gente tem, e isso que o Lucas disse também dessa questão da lista, reforça muito essa questão do em outubro, sabe? Então até dezembro, né? Ele citou mesmo dezembro aqui, né? Ah, vai estar no final da competição.
Mas o Cudê vai ficar em 2021 também, né? Citou o Tyson, por exemplo, né, como uma possibilidade, né? Já que o contrato tá acabando, poder forçar uma saída em dezembro. Então, assim, cara, eu entendo o Cudê quando ele diz isso, e a própria diretoria do Inter, porque acho que o cartucho que o Inter tinha para queimar, se fosse para trazer dois, seria o Abel Hernandes, que é um bom jogador, em que pese todos esses problemas que a gente está citando, né? E o Pato, né? Porque o Pato é um jogador livre, é um negócio de ocasião, é um cara que tem futebol, tá parado e tal, né? Tá parado não, né? Não vem desempenhando aquele todo futebol que a gente sabe. O Inter poderia ser um processo de recuperação da carreira dele, tanto é que o Inter ofereceu para ele um plano de recuperação de carreira, né? Do futebol. E ele, a princípio, não topou, né? Pode vir a vir? Pode, né? Não é a tendência nesse momento, mas, enfim, acho que Eram dois, né, Lucas? Abel Eram Hernandes, dois. Ele, agora, o Pato estava fechado. agora tu colocar o Abel Hernandes e um Pedro Raul, ou gastar um cartucho em, sei lá, um jogador que pode vir a ser, como pode não vir a ser, como pode ser o Pego, como pode ser o Yuri Alberto, claro que estão lesionados hoje, mas são jogadores que, enfim, não sei se perdem muito para essas alternativas de mercado que o Inter teria que buscar no momento. Então, acho que é super válido, assim, né? O Inter segurar com o que tem, óbvio que vai ser muito difícil, né? Eu vou repetir de novo. Vai ter que ser um trabalho muito forte do Cudê e do conjunto do Inter, do coletivo do Inter como um todo. Porque não é fácil, né? Tu perder o Guerreiro, aí tu tem que jogar com o D'Alessandro, né? Que não tem nada a ver com o atacante, mas jogou bem contra o Botafogo, vai ter que se desdobrar. Ou o próprio Marcos Guilherme, que é um jogador de velocidade, mas tá ali quebrando um galho também. O próprio Thiago Galhardo tá numa fase iluminada aí, fazendo gol em cima de gol, mas não é o centroavante, não é o centroavante. Então, por isso, cara, que a gente fica pensando aí que o Cudê vai ter que se virar com o que tem e esperar até outubro. É isso aí. Gurizada, vamos fazer esse drops curtinho hoje, porque é o seguinte, tem Entre Vozes hoje à noite, né? Vamos fazer, a gente, como tem o jogo importantíssimo nessa segunda-feira à noite, nessa quarta-feira à noite contra o Palmeiras, candidatíssimo ao título, jogo, dá para dizer que é jogo de 6 pontos, ainda que o Inter esteja bem à frente do Palmeiras, digamos, em termos de pontuação hoje, mas é jogo de 6 pontos, sim. O Palmeiras tem jogo a menos também, né? Concordo com o Bess que trazer 1 ponto de lá é muito bom. A vitória, então, minha nossa, sabe? Credencia demais. Até porque, né? São 2 jogos depois de sequência no Beira-Rio. Bahia e Ceará, né? Completamente evidente. Vamos me cornetear agora. Colar, não sabe a história do Inter, né? Colar. Não sabe que o Inter entrega para time pequeno em casa. Sim, mas vamos acreditar que as coisas têm um caminho diferente, né? A rodada ajudou, pelo incrível que pareça, né? Apesar da vitória do São Paulo, o Inter continua líder com uma boa vantagem em relação ao segundo colocado. Então, não perdendo em São Paulo e conseguindo uma boa vitória contra o Bahia e o Ceará na sequência, pega muita força para esse pré-Libertadores aí, né? É porque o legal... Curiosamente, o Inter pega na sequência os adversários que jogaram esse fim de semana, Palmeiras contra o Bahia, lá em Salvador, né? Eu não sei se chegaram a ver o jogo, mas foi um jogo bastante equilibrado, ainda que o Bahia tenha tido, festival de oportunidades e tenha desperdiçado, o 1-1, talvez reflita que tenha sido o jogo que o Palmeiras conseguiu, pelo menos, controlar uma parte da partida, mas vendo o jogo, vendo os lances, olha, não tem nada demais nem Palmeiras, nem Bahia. Uhum. É isso aí mesmo. Eu concordo plenamente. E o que eu acho mais legal de avaliar na tabela, nesse momento, é o seguinte, o Inter tá com 15, né? E o segundo colocado, ele tá com 10, com 1 jogo a menos só. Então... 13, acho que o São Paulo ganhou. Não tem 13? Isso, esqueci o São Paulo. Ontem eu estava vendo antes de dormir. São Paulo está com 13 porque ganhou o jogo. Né? Tanto que a gente estava torcendo pelo empate no clássico, né? Isso. Estava empatado até os acréscimos, né? Estava empatado até os acréscimos. Mas o Corinthians também, o futebol do Corinthians é desse tamanho, né? O próprio São Paulo, assim, né? Bastante criticado pelo também. Dos times da parte de cima da tabela ali, o Inter tem um trabalho mais coeso nesse momento, né? Por isso que... E eu recebi uma mensagem de um seguidor hoje dizendo o seguinte, para ver como o trabalho é bom. Há quanto tempo a gente não projetava um jogo contra o Palmeiras em São Paulo com possibilidade de ganhar, né, de buscar um empate sem fazer. Então, você vê que vai ser difícil para o Inter, mas vai ser difícil para o Palmeiras também. Então, é um jogo que o momento do Inter é muito bom. Então, acho que dá para se manter na liderança, pelo menos até o final da próxima rodada. Tá todo mundo instável nesse momento, não pode dizer que nenhum time, enfim, é o candidato e coisa, não tem, olha, e vai longe assim por causa de uma temporada dura como vai ser essa aí de agora, né?
se espera muito do Atlético Mineiro, né? Tomara que não deslanche, porque só tem brasileiro pela frente. Ainda mais agora que acabou o Mineiro, foi campeão mineiro. Mas não tem nenhum bicho-papão esse ano. Olha, o Flamengo tá todo errado aí, a gente vê o Flamengo ganhando do jeito que ganhou lá em Santos, enfim, com grandes dificuldades. Um técnico não sabe se vai ser boicotado pelo vestiário ou não, enfim, tá um troço meio estranho ainda. Ou seja, tá tudo em aberto. E uma coisa que eu queria comentar, que até o Alexandre tweetou ontem, o Inter chegou de viagem e já foi direto pro treino, né? Talvez, não sei se em outros tempos seria assim ou não, até o Alexandre deu uma corneteada, enfim, mas isso mostra que é um grupo muito trabalhador, cara, e quando tu vê um grupo trabalhador assim, sabe que os caras estão afim, estão querendo buscar a recompensa também ali, né? Não é um grupo que se acomoda, tu vê em cada gol que o Inter marca, todo mundo vai se abraçar, enfim, nesse momento, e até esse ponto pelo menos, parece um grupo muito coeso, muito unido até aqui. É verdade, eu concordo contigo. Mas, gurizada, beleza, ó, mais um Drops Entre Vozes com vocês aí, e hoje à noite, então, ó, como temos essa quarta-feira, temos o jogo importantíssimo contra o Palmeiras, a gente vai fazer Entre Vozes hoje, segunda-feira à noite, e Entre Vozes amanhã, beleza? O Voz do Gigante Entrevista, bem provável que a gente jogue depois para outros dias da semana, beleza? Ou vai que acontece algo extraordinário, né? O Cudê fala quinta-feira, um Voz do Gigante na quinta, talvez algum jogador, talvez algum ex-jogador, a gente vai adaptando aqui para vocês também. Quarta-feira eu vou madrugada dentro, que o jogo é 9h30 da noite. É evidente. Essa que é a coisa boa, né? Da gente poder pegar e mexer com o canal de acordo aí com a pauta e com o factual. Beleza? Galera, mais uma vez a gente pede para vocês, né? Ó, deixa o teu like aí, compartilha pro Colorado, pro maior número de colorados que tu conhece. O canal passou dos 27 mil inscritos, hein? 27 mil inscritos em, sei lá, o que é? São 6 meses, né? O Colari Bezo, acho que daí. A gente começou ali em Inter e Católica, né? Março ali. Muito legal, cara, muito legal. Tem o Grande Arena que a gente faz também, e aí estoura a pandemia e para tudo, né? Então, né, começou assim, aos tropeços, mas foi indo. Mas vamos indo. Tá, gurizada? A gente se fala de noite, Entre Vozes, a partir das 8 da noite, beleza? A gente se fala lá. Valeu aí. Tchau.